época não usava caminhão, então as mudanças era feito em carro de boi, né? Então o tio Zé já era casado, né? E o pai também. Então vinha um carroção com a mudança do tio Zé, um carroção com a mudança do meu pai e um carroção com a mudança do padrinho, com a madrinha, né? Dos meus avós. Aí quando chegou nesse rio, o boi machucou o pé, o corgo, né? Um boi machucou o pé e não podia seguir. Aí eles ficaram lá. Aí na beira do rio, assim, tinha uma cruz. Aí a minha avó pegou e falou assim, que se aquela alma daquela cruz curasse o pé do boi, que no outro dia eles podiam seguir viagem, e depois ela voltava lá e rezava um terço, né? Para aquela alma, naquela cruz. Tá, o boi amanheceu curado, seguiram viagem, vieram pro sítio que eles comprou, que era lá no Mato Grossinho. A família, cada um fez sua casa e foi indo, né? Foi indo. E esqueceram da promessa. E esqueceram do terço. Aí, a Tonha, ela começou a passar muito mal. Tonha, sua irmã? Minha irmã. E aí ia no médico, não descobria o que era, e ela não sarava. Aí foi num centro, benzeiro. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? A Tonha tinha quantos anos? Isso faz uns 40 anos. Então a Tonha tinha 30 anos. Não, que aconteceu isso, a Tonha era criança, Era pequenininha. criança? Era pequenininha. A Tonha tá com 70, né? Então, a Tonha era pequenininha, né? Aí, no centro, né, aí abaixou esse espírito, aí ele falou, cobrou, né, do terço, que ele tinha saído da onde ele estava para ir a fazer a cura do boi e minha avó não pagou. A promessa do A promessa, terço. então, e ele estava vagando. E ele procurava um da família, procurava outro, não tinha como. Aí ele se acochou na Tonha. E a Tonha tinha uma doença que dava a coisa mais feia do mundo. Nossa Senhora, ninguém descobria o que era essa doença. Aí chegou lá no centro, abaixou esse espírito e contou toda a história. Ele contou certinho a história. Quanto tempo depois para esse espírito aparecer? Ai, uns 30 anos. 30 anos depois? 30 anos depois. Porque a Tonha já era adulta, já tinha filhos já. Nossa. Então, mas antes a família tinha problema. Um tinha, o outro tinha. Ele ficava de um em um, né, procurando. Aí chegamos em casa, contamos a história pra madrinha, minha avó era viva ainda, né? Contamos a história pra ela falou assim, meu Deus, é mesmo, eu esqueci disso daí. E agora, tem que voltar lá pra rezar esse terço. Aí vai eu era mocinha nova, eu, Tio Antenor, e quem mais? Eu, Tio Antenor e o Dão. Arrumamos um carro lá, não sei quem foi guiando pra gente, que eu não me lembro. Aí fomos caçar essa cruz. Nossa. A estrada não existia mais. Nossa. Mas aí pergunta pra um, pergunta pro outro, falou, olha, tem uma cruz lá em tal lugar, assim, deve ser lá. Aí entramos no meio da quiçaça, vai, achamos essa cruz. Cruz velha já, mas tava ali a cruz, né? Aí rezamos um terço, eu fui porque eu ia rezar o terço. Eu sempre me ponho na enrascada, né? Aí rezei o terço, tudo certinho, né? Pra ele. Aí voltamos pra trás. A Tonha sarou. Sarou. Acabou todo aquele problema. Aí ele ficou sendo guia dela. É o médico? Não. Ele foi pescar e ele caiu no rio e morreu afogado. E ele tava com fome. Então, aí depois ele ficou sendo guia dela. E aí, quando tinha alguém doente, ela pegava e falava assim, chega aqui. Quando ela falava chega aqui, ela já falava com outra voz. Aí ela tossia, né? Aí dava o passo na pessoa, aí ela voltava ao normal, a pessoa ficava ótima. E assim foi muito bonito, ele foi um guia espiritual dela, muito bonito, porque ele ficou grato, né, por aquilo que aí ele achou o caminho de luz e ele se tornou um espírito de luz para ela. E aí era muito bonito esse trabalho que ela fazia, né, assim, sozinha, ela não ia muito em centro, mas sempre ele vinha e dava o recado dele. Mas depois, infelizmente, ela passou... Quem tem olhos de ver... Que ouça. Que ouça.